Nacional, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, caros colegas deputados, caros cabo-verdianos. Como é de todos conhecido, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, no quadro de suas competências constitucionais, depois de ter auscultado a opinião do Governo, dos partidos políticos, dos especialistas nacionais em matéria de saúde, entre outras entidades, deu a conhecer ontem à noite ao país a sua decisão de prorrogar o estado de emergência apenas na Ilha de Santiago, no período compreendido entre as 0 horas do dia 15 de maio de 2020 às 24 horas do dia 29 do mesmo mês, em decorrência da Covid-19. Os motivos invocados pelo Sr. Presidente da República para decretar o estado de emergência somente em Santiago estão mais do que justificados, política, social e constitucionalmente. Fê-lo a pensar unicamente em proteger os cabo-verdianos desta terrível doença, em especial a população da Ilha de Santiago, desta pandemia, que entre nós ceifou 2 vidas e no mundo inteiro já matou cerca de 300 mil pessoas. Pode dizer-se com propriedade que o chefe de Estado andou bem, aliás, muito bem em tomar esta decisão, que ele próprio classificou de seguramente a mais difícil que tomou sob o estado de emergência, não lhe sendo fácil a decisão. O certo é que o Sr. Presidente da República alinhou a sua postura com a das autoridades sanitárias e também com a do Governo. Se na Ilha da Boa Vista, que se retira agora do estado de emergência, poucos são os casos ativos, na praia os casos tendem a aumentar, o que terá que ser estancado com o esforço das medidas de isolamento social, cuja resposta, do ponto de vista legal, terá que ser via estado de emergência. De facto, a situação da praia inspira atenção, mas sabemos que as autoridades sanitárias tudo têm feito no combate à pandemia. E bastas vezes já advertiram que Santiago se encontra em fase ascendente de casos da Covid-19 e que ainda não atingiu o ponto máximo que pudesse permitir um afrouxamento das medidas de desconfinamento. O estado de emergência, ora prorrogado em Santiago, apresenta limites mais flexíveis por comparação com outros anteriormente declarados. Isto quer dizer que abrirá possibilidades ao Governo para preparar de modo adequado a retoma gradual de algumas atividades económicas, nomeadamente no domínio da construção civil, dos serviços públicos, da administração pública e das atividades agrícolas e similares, em função daquilo que o Governo vier a determinar. Na linha do que tem feito até agora, em situação de estado de emergência, estamos convencidos de que o Governo irá encetar medidas que julgar oportunas e pertinentes para, no âmbito do decreto presidencial, redinamizar a economia, visando a retoma do crescimento, por forma que se possa impedir o desemprego em massa, com aposta forte em garantir a liquidez das empresas. O momento atual não se mostra compaginável com discursos que nas entrelinhas deixam a entender que há culpados nisto ou naquilo na luta contra esta pandemia. Aqui vale a pena dizê-lo, não existem culpados, mas sim dirigentes que a diversos níveis tomam decisões responsáveis e rápidas, sempre a cuidar bem, mais e melhor de Cabo Verde. De igual modo, este não é o momento para se falar das privatizações, muito menos momento para se tirar pedras. Ninguém está habilitado agora a fixar o prazo ou o término da pandemia, nem o Governo, muito menos a oposição. Cabe frisar de igual modo que o Governo empreendeu desde a primeira hora medidas corajosas e suficientes para lutar em várias frentes contra o coronavírus, não lhe dando em nenhum momento tréguas ou descanso por um segundo que fosse. A cada caso da Covid-19, surgindo das nossas ilhas, a atitude foi de combate, a resposta foi a mesma, a de não lhe virar costas, impedindo-a a todo o instante de se alastrar. É bom dizer-se, em alto e bom som, que temos estado a enfrentar o monstro pela frente. Basta só sublinhar, parafraseando o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Arlindo, que se nada tivesse sido feito, e segundo as projeções nacionais, bem como as da OMS, neste momento a situação estaria pior. Isto mostra, por demais claro, que desde cedo as medidas do Governo foram suficientes e que produziram efeitos desejados até este momento, com o aplanamento da curva da epidemia, evitando, em consequência, pressão sobre as estruturas de saúde que deram sinais de robustez. Impõe-se, por outro lado, indicar
que o estado de emergência deu uma ímpar oportunidade ao Serviço Nacional de Saúde de ganhar competências e capacidades de resposta no que diz respeito aos recursos humanos, aos equipamentos médicos hospitalares e à proteção individual, laboratorial e de comunicação de risco. A título de exemplo, cabe dizer, com o devido destaque, que foram recrutados cerca de 400 profissionais de saúde de diversas áreas, investidos perto de 600 mil contos em equipamentos, sem contar com a melhoria da capacidade de realização de testes, quer moleculares, quer rápidos, e o laboratório já adquiriu um outro aparelho de análise, aguarda-se neste momento a chegada de um terceiro aparelho. Neste particular, importa indicar que o Laboratório de Virologia do Hospital Agostinho Neto já realizou mais de 2.000 testes moleculares e já começou a massificar os testes rápidos nos bairros e nos grupos de risco, de maiores riscos. A isto se junta cerca de 16.000 testes já distribuídos por todas as ilhas, prevendo-se nas próximas semanas mais 50.000 testes. O pós-estado de emergência impor-nos-á muitos sacrifícios. O povo cabo-verdiano sabe-o bem e certamente tudo irá fazer para, junto das autoridades políticas e técnicas, debelar quanto antes os efeitos do novo coronavírus no país. A luta não será, pois, fácil, visto que nos obrigará a muitos sacrifícios, a muito trabalho e a despender ao mesmo tempo muitas energias. O combate é de todos. Para ele, todos estão convocados. A Ilha de Santiago está sendo convocada a provas com esta nova prorrogação. Assumamos todas as nossas responsabilidades. Juntos, o poder e a oposição não deixarão de perder esta singular oportunidade de mostrar ao mundo que, embora pequenos em tamanho, são, porém, grandes quando estão diante de desafios nacionais que não excluem ninguém ou partes. Para terminar, Sr. Presidente, hoje ouvimos o desafio do Sr. Ministro da Saúde sobre a revisão constitucional, por forma que o Governo possa, em condições, nestas condições, fazer recurso não ao estado de emergência para, por exemplo, impor aos cabo-verdianos isolamento, visto que neste momento é o único quadro legal constitucional possível que o Governo tem e que o país tem, por forma que possamos, na verdade, debelar este mal pela raiz. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada.